A partir do que a gente está observando nesse seminário, a aprovação da PEC 555, ela se mostra ainda mais importante nesse momento? É claro, porque o tempo passa e o governo, boa parte do governo, os formuladores de políticas do governo, os próprios redatores de anteprojetos sobre matéria previdenciária continuam insistindo na tese de que é correta a cobrança de contribuições previdenciárias de inativos de pensionistas. E é uma situação que afronta a própria lógica, porque você contribui, né, para conquistar algo lá na frente. O princípio contributivo, ele visa atender a um benefício futuro. E o aposentado e o pensionista, obviamente, ele não pode conquistar nova aposentadoria ou nova pensão. Então, essa contribuição, com esse nome, ela acaba operando no sentido de um imposto, ou de um imposto compulsório, que a própria Constituição proíbe, né? Há um princípio chamado de enriquecimento sem causa, que ele também aplica ao Estado, né? É bem verdade que o regime do servidor público ele ainda é deficitário, né? Mas não justifica você pegar uma parcela da sociedade, que são os aposentados e pensionistas do serviço público, e colocar sobre os ombros dessa parcela a responsabilidade de bancar eventual déficit. Eu reconheço que há déficit, mas não é correto que o Brasil, né, aponte para uma determinada parcela da sociedade e diga, essa parcela que vai ter que contribuir, né? Isso fere, inclusive, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, e, portanto, eu, quando deputado, entrei com a PEC 555, na expectativa e na certeza de que o Parlamento brasileiro, né, suprindo uma falha que eu acho que foi do nosso sistema judiciário, do Supremo, e não reconhecer a improcedência dessa contribuição, né? Então, entrei com a PEC e espero que ela seja aprovada. A gente vê vários requerimentos para que seja colocado em votação. O senhor tem confiança de que passe isso no Congresso? Olha, eu, como autor da PEC, obviamente, eu torço para que ela seja aprovada. Agora, eu tenho dito, eu não estou mais na Câmara, eu não sou deputado, e, obviamente, eu não tenho mais a guarda do filho que é meu, que, no caso a PEC, né? Mas eu, quando consultado pelos meus colegas deputados, eu não percebo essa facilidade na aprovação, porque são valores em jogo, né? Valores de alguma forma consideráveis, embora de modo algum eles vão quebrar o país, e por outro lado não justifica, mesmo que isso fosse desequilibrar as contas nacionais, ainda assim isso não seria motivo suficiente para continuar essa cobrança. De modo que eu tenho dito para os meus colegas deputados, né, eu tenho conversado com eles, e tenho dito para os meus colegas servidores públicos, e eu, que hoje sou um aposentado também, que nós temos que mobilizar bastante. Nós não podemos colocar essa matéria em votação pura e simplesmente por colocar, porque nós correríamos risco de um grande revés. É óbvio que nós temos hoje uma quantidade de assinaturas que já nos dá uma certa folga. Mas nós sabemos que a posição de assinaturas em requerimentos e votação é outra coisa, né? O deputado, obviamente, quando ele assina um requerimento, onde ele manifesta antecipadamente o interesse de votar uma matéria dessa ou daquela forma, ele não está obrigado, obviamente, a cumprir a palavra, né? E, lamentavelmente, palavra no Brasil é algo que pouco se cumpre, principalmente em se tratando de parlamentares. E esse momento, então, agora é de mobilização dos aposentados, assim como a gente tem visto as mobilizações recentes que deram resultado, pode haver um resultado positivo se houver mobilização? Com certeza, eu acho que só pela mobilização, né, isso pode acontecer, porque a gente tem notado, o nosso parlamento só age pelo barulho da rua. Se nós não fizermos barulho, nós não vamos fazer com que aconteça nada.